Fala galera, Índio na área para resolver esse desafio diário. E essa é uma questão clássica da UERJ. Ela já deve ter caído umas 10 vezes ao longo da história da UERJ, trocando números, botando uma geometria um pouquinho diferente, mas a UERJ adora cobrar esse modelo de exercício. No dia que eu estou gravando, hoje é segunda-feira, no final de semana, teremos o primeiro exame de qualificação da UERJ do processo seletivo de 2027. E a chance de cair uma parecida com essa sempre é grande, tá? Então vamos lá. 3 lâmpadas L1, L2 e L3 com as mesmas características são ligadas a uma fonte ideal de tensão dispostas em 3 diferentes arranjos. A alternativa que indica a ordenação adequada das potências consumidas pelos arranjos é. Então ele quer que você descubra da maior potência para a menor potência qual desses arranjos, se organiza. Bom, sabemos que potência pode ser escrito como U ao quadrado sobre R. E aí sempre vai ter alguém, Índio, mas potência também é π. Potência é RI ao quadrado. Por que você escolheu essa fórmula para fazer a comparação? Porque cada hora eu vejo um professor em uma questão diferente, cada hora vocês escolhem uma relação. Às vezes você escolhe uma, outra, aí eu vou fazer a questão, eu sempre escolho a errada. Galera, quando você quer comparar um circuito com outro, o ideal é que você encontre algo que eles tenham em comum e uma outra variável que os difira, que os diferencie. Nesses 3 arranjos, todos eles têm uma fonte ideal de mesma tensão. Isso aqui é a representação de uma fonte cuja diferença de potencial é U. Essa daqui, a diferença de potencial também é U. E essa daqui, a diferença de potencial também é U. Então, a DDP dos 3 circuitos é a mesma. O que diferencia um circuito do outro? É o arranjo dos resistores. Então, a resistência equivalente nesse primeiro vai ser diferente da resistência equivalente do segundo, que vai ser diferente da do terceiro. Então, eu consigo estabelecer uma relação entre a potência e a resistência equivalente. Porque como o U é igual para todo mundo, nós vemos nessa relação que quanto menor for a resistência equivalente, maior será a potência desse circuito. Então aí está a maldade. Eu vou calcular a REC de cada um deles. A que tiver menor resistência vai ter maior potência. E aquela que tiver maior resistência vai ser a que tem menor potência de todas. Beleza, beleza, beleza. Peguei a malandragem. Bom, então vamos lá. Vou calcular separadamente. Como ele fala que as lâmpadas são idênticas, esse cara tem resistência R, esse tem resistência R e esse tem resistência R. Como temos 3 resistores idênticos em paralelo, eu posso usar aquela fórmula R sobre N, onde R é o valor de cada um deles, que eu não sei quanto vale, e N é o número de iguais. Se eu tivesse 2 iguais em paralelo, eu dividiria por 2. Como são 3, eu vou dividir por 3. E se fossem 8 resistores idênticos, seria R sobre 8. Então essa é a resistência equivalente do primeiro. Índio, no segundo, esses 3 resistores estão em série, todos eles. Então, é só somar R mais R mais R, a REC é igual a 3R. E nesse último, temos um circuito misto. A gente faz em parte. Aqui, nós temos 2 resistores em paralelo. A resistência equivalente só desse pedacinho vai ser R, como são 2 idênticos em paralelo, R sobre 2. E aí, esse circuito aqui, ele poderia ser redesenhado
Ficou feio isso aqui, né? Ele poderia ser redesenhado de forma que esse de cima L1 eu não mexi, vale R, e esse de baixo R sobre 2. Então ficamos, né, esse circuito se transformou num equivalente a esse, e aí a REC total vai ser R mais R sobre 2. 1 mais meio dá 1,5. Então, né, 1 mais meio, 1,5. 1,5R. Legal, legal, legal. Então, o que tem menor resistência é o primeiro. O que tem maior resistência é o segundo. E o terceiro é aquela resistência intermediária. Com isso, a gente pode vir para cá. Injô, aquele que tem menor resistência é a que vai ter maior potência. Logo, o que tem maior potência é o primeiro. Ele é o que apresentou menor resistência. O intermediário, vimos que era esse do meio. E o que tem menor potência de todos é aquele que tem maior resistência, que é o que está em série, que é o segundo circuito. Com isso, ficamos com o gabarito letra A, de ânimo. Um beijo e até a próxima. Vou colocar aqui, em algum lugar, outros desafios para você treinar seus conhecimentos. Valeu!